O deputado Carlinhos Florencio solicita do Executivo o projeto para a criação do Plano Regional de Desenvolvimento do Médio Mearim. O deputado conversa agora com a gente aqui no portal da Assembleia. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, deputado, essa região do Médio Mearim é uma das regiões do Maranhão apontada pelo IBGE como uma das regiões de maior desigualdade social, mas a gente sabe do potencial econômico que essa região tem. Esse plano vem para tentar minorar essa situação? Exatamente, Cristiane. É exatamente esse o objetivo do nosso projeto. É para que a gente possa distribuir melhor a renda naquela região, é que nós entramos com esse projeto para que a gente possa executar um plano, né? E aí vem muito a calhar hoje com a determinação do governo federal e com o próprio governo do estado, em que busca a erradicação da miséria extrema. Então é exatamente distribuir essa renda na região da Médio Mearim que nós entramos com esse projeto. São mais de 400 mil habitantes, 21 municípios. Qual é o potencial principal dessa região para conseguir esse desenvolvimento? Sem dúvida nenhuma, a nossa região ela chega a quase 500 mil habitantes na região. É uma região que tem um potencial, principalmente no setor primário, muito grande e que nos últimos dias tem, devido às crises que tem passado a produção, nós temos estado numa situação muito difícil, né? Principalmente porque também nós estamos dentro do bioma amazônico e aí os órgãos que financiam a produção na região têm tido restrições legais com relação à implementação de novos empréstimos, principalmente para aquelas propriedades acima de 4 módulos rurais. Então a gente percebe que esse é mais um problema que nós temos, que a região tem, além de já ter essa dificuldade, né? Que o objetivo é fixar o homem no campo, o objetivo é um planejamento entre os municípios ali daquela nossa região, em que possa haver as estradas vicinais, interligar todos os municípios. Dentro desse plano contempla também a questão da implementação de políticas que levem à produção de artesanato, enfim, de alfaiates, enfim, todas para que possa trazer desenvolvimento para a nossa região. Agora, deputado, é uma região muito afetada, principalmente durante o período de chuvas, né, onde são necessárias ações emergenciais para reverter o problema. Isso tem a ver com a falta de uma política durante o ano inteiro, do ano em curso, em relação, por exemplo, a coibir, né, as áreas de desmatamento, principalmente à beira do rio? Não, sem dúvida nenhuma. Essa questão também, dentro desse nosso plano, ela contempla também essa questão da revitalização dos rios da nossa bacia, né? Então a gente percebe que cada vez mais existe essa preocupação em preservar e principalmente as margens, e agora com o novo Código Florestal ficou bem claro essa questão e a gente vê essa depredação na nossa região. Mas o importante, né, e que esse plano busca, e aí nós vamos começar a fazer audiências públicas em cada uma das cidades da nossa região, para que a gente vise discutir com a sociedade a implementação desse plano. Acredito que a sociedade tem muito a contribuir. Dentro desse arcabouço desse projeto, a gente também já deu entrada na Assembleia com um projeto que cria o Conselheite, que é um instrumento em que cria o Conselho do Leite e Derivados para a nossa região. Eu acho que isso atende todo o Maranhão. Acredito que a produção leiteira é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes chances que o pequeno produtor rural tem de alavancar a renda, né? Porque essa é a grande questão, é fazer com que as pessoas tenham a renda suficiente para criar bem a sua família, para que possa educar bem a sua família, que não tenha necessidade de voltar para as cidades, ir para as cidades e criar aquele inchaço que a gente conhece nas periferias da grande cidade. E Bacabal já sente isso, Bacabal já sofre com isso. E aí também se discute aí a segurança, se discute aí a questão das drogas, que tem cada dia mais afligido as famílias. Então, vai ser um grande fórum de debate sobre a questão do desenvolvimento no Médio Mearim, que também acredito, Adalberto, que, sem dúvida nenhuma, pode ser expandido, pode ser estendido para todo o estado, né? Nós conhecemos outras regiões em que as desigualdades são imensas, enormes. Então, acredito que a Baixada também, logo em seguida, com esses fóruns da região do Médio Mearim, nós também vamos levar esses fóruns para as outras partes do Maranhão, para discutir políticas que possam revitalizar a renda das pessoas dessa região. O plano teria vigência de quanto tempo e como é que seria avaliado esse plano? Esse plano, na realidade,
ele atende e coloca isso, são várias as ações que buscam isso. Ele não tem um prazo determinado, mesmo porque desenvolvimento nunca para. Então nós precisamos continuar discutindo isso com a sociedade, levando essas ideias para o governo do Estado. O governo do Estado tem fundamental importância nisso. Hoje também Bacabal está sendo contemplado também com as ações da Codevasf, que é um instrumento de fazer política pública para revitalizar as pequenas as famílias mais carentes. Então a Codevasf vai ser um instrumento importante, né? Os próprios bancos que financiam todo esse projeto, então visando a agroindústria, né? Por exemplo, a nossa região inteirinha é grande produtora de mandioca, mas não tem nenhuma fábrica de fécula. Não tem beneficiamento, né? Não tem beneficiamento, então são essas atitudes, e isso não tem prazo de validade, vai ser sempre discutido, e a nossa Comissão de Assuntos Econômicos, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional vem muito a calhar nesse sentido, né? Então, os temas relevantes da nossa comissão, que seria emancipação, que seria limite de município, mas também ela também fala sobre desenvolvimento regional. E essa é a preocupação da nossa comissão, já que nós estamos no ano eleitoral em que a discussão de emancipação ela fica em stand-by por conta da própria eleição, e a própria legislação não permite que se trabalhe nessa área, embora a comissão continue fazendo aquelas avaliações, continua desenvolvendo o trabalho das avaliações daqueles municípios que foram daquela resolução. Então nós continuamos trabalhando nisso, mas agora também a comissão acha que chegou a hora também de falar de desenvolvimento regional. Eu acho que o Estado do Maranhão precisa disso, e o governo já tem um trabalho nesse sentido. Vamos unir essas forças para que a gente possa fazer um grande trabalho. Só para completar, deputado Cristiane, a avaliação seria feita também pela sociedade através de um conselho, quer dizer, o controle social também aí agindo. Essa é a proposta. Sem dúvida nenhuma, nós queremos envolver a grande maioria da sociedade, né? Todos os prefeitos da nossa região, são os vereadores, a própria sociedade, os organismos que defendem a nossa região, precisam sentar numa mesa para discutir esse grande plano que é o desenvolvimento da região Médio Mearim. Deputado, essa diversidade que toda a região do Médio Mearim tem, ela provoca uma certa preocupação e traz grandes desafios. Por exemplo, a gente tem Capizão do Norte com um grande potencial para a implantação de grandes projetos, né, e grandes empresas aí já de olho na exploração de gás e outros derivados, né? E a gente tem, por exemplo, o município de São Luís Gonzaga, reduto aí de muitos quilombos, né? Aquela região de São Luís Gonzaga, Pedreiras, Bacabal, que precisa de políticas específicas de preservação, né, dessas comunidades. Então, esse plano também pensa nesse sentido, nessas duas esferas? Sem dúvida, esse plano ele abrange tudo isso, né? Essa questão, por exemplo, do desenvolvimento que está acontecendo na região de Capinzal, de Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, é uma coisa extremamente importante para o Estado, mas a gente vê também que esse desenvolvimento traz também problemas graves que a infraestrutura dos municípios não tem capacidade de gerenciar. É claro que quando se tem a entrada de muita gente que demanda mais saúde, mais segurança, e essa é uma preocupação que cada dia nos aflige mais, né? O Estado do Maranhão precisa urgentemente resolver essa questão com relação ao aumento do efetivo policial, que isso tem causado grandes transtornos. Tem parte do Maranhão em que, por exemplo, aquela região do Baú, ali até Buriti Bravo, são regiões extremamente carentes de segurança pública, onde realmente o banditismo está reinando, né? Isso nos preocupa. Então, Santo Antônio dos Lopes, que tem ali a entrada de 200, 300 caminhões, 2.000, 3.000 funcionários que chegam naquelas empresas, ela demanda mais saúde, demanda mais educação, demanda mais segurança, e essa é uma grande preocupação que nós temos. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado. Obrigado.